Olá, aqui tomando uma água com limão, pensando alto, refletindo essa palavra linda, o Sermão do Monte, essa peça literária de uma beleza ensinadora tão profunda, tão extraordinária. E aqui me sentindo muito abençoado, desejando que também essa reflexão inspire e abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. E aqui, Jesus, no início desse lindo, extraordinário, maravilhoso sermão, ele está nos apresentando um tipo de pessoa bem-aventurada, um tipo de gente muito feliz, imensamente feliz, plenamente feliz, um ser humano espiritualmente feliz. Só que Jesus nos apresenta uma felicidade intimamente ligada à alegria do contentamento e não à satisfação momentânea. É uma felicidade, é uma alegria que não depende de circunstâncias dessa vida, acima de quaisquer contingências da vida. E agora aqui, no capítulo 6, dos versos 5 até o 15, Jesus está nos ensinando sobre a oração. E eu entendo aqui, meu irmão e minha irmã, que Jesus não está nos ensinando uma retórica, um jeito de oração apenas religiosa, mas Jesus está nos ensinando aqui um jeito de ser e de viver enquanto nós oramos, porque nós oramos enquanto vivemos, nós vivemos enquanto oramos, e é disso que Jesus está aqui falando nesse capítulo lindo. Eu aprendi, meu irmão, que orar é muito mais do que interceder ou falar com Deus. Orar é viver. E por isso a oração é uma prática incessante de quem ama a Deus e de quem ama as pessoas. E não existe oração eficaz senão a oração do Espírito Santo em nós, que habita em nós, fazendo com que os nossos gemidos inexprimíveis, ou até mesmo o nosso próprio silêncio, chegue até Deus, rendidos ao tempo e ao propósito do nosso Pai. Para Henry Nouwen, um teólogo holandês que viveu nesse nosso tempo, que eu aprecio tanto, aprecio muito, aprendo tanto com Henry Nouwen, a oração é um modo de vida. Orar é abandonar-se diante de Deus sem qualquer preocupação com controle, abrindo-se para o mundo das possibilidades do eterno, do nosso Pai. Jesus como a nossa suficiência, como a fonte da mais plena alegria. É isso que Henry Nouwen está nos ensinando como oração. Porque oração é relacionamento puro com Deus. Falando, em silêncio, ouvindo. Oração é nós desenvolvermos amizade e intimidade com Deus enquanto vivemos. Oramos para desenvolver e consolidar a nossa intimidade com Deus, o nosso Pai. Oramos para alimentar a nossa amizade com Deus, o nosso Pai. Oramos para exercermos a nossa dependência ativa do Senhor. Oramos para ouvir a voz de Deus, para compreendermos, para discernirmos a vontade do Pai e para nos colocarmos numa espécie de sintonia fina com a vontade do Pai. Oramos não para descruzarmos os braços de Deus, assim, para fazer Deus agir em nosso favor, mas para descruzarmos os nossos próprios braços em favor uns dos outros, para assumirmos o ministério de Jesus como nosso ministério, para sermos uns com os outros na comunhão, que é o nosso propósito, que é o propósito para o qual Deus nos criou. Então nós oramos para vivermos esse amor materializado na graça, que caminha, que peregrina, que age na direção do nosso irmão, do nosso próximo, no propósito dos relacionamentos puros, santos, uns com os outros. Que a nossa oração seja a oração intercessória de um Cristo. A oração de todos nós que assumimos o propósito de filhos para refletirmos as virtudes de Cristo e intercedermos pelas pessoas sem qualquer preocupação com os nossos próprios interesses. E creia nisso, meu irmão e minha irmã, porque quando nós oramos pelo outro, Deus, conforme o propósito dele, no tempo dele, no Kairos de Deus,
Ele realiza em nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, mesmo que a gente não peça por nós mesmos. Porque Deus, que sabe todas as coisas, o Deus que sonda os nossos corações, nos abençoa conforme a vontade dEle para as nossas vidas, independente e apesar de nós. Quando a gente intercede pelo outro, Ele age em nós. Então nós aprendemos através da palavra que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos verbalizar: Senhor, que se faça a Tua vontade e não a minha, como Jesus lá no Getsemane. Nós oramos com a nossa vida, nós oramos quando nós respiramos, nós oramos ao elevar o nosso pensamento a Deus, e nós oramos também com palavras. Com palavras. Agora, o mais importante, meu irmão, é o que está e o que sai do nosso coração direto para o coração de Deus, o nosso Pai. E aqui no verso 5, existe uma forma de orar que é religiosa. Jesus está dizendo isso. É uma forma hipócrita, é um jeito formal de orar, e essa forma visa aparecer, ser visto pelos homens de uma forma publicizada e não como instrumento de intimidade e de amizade com Deus. Isso aqui representa somente o apetite por reconhecimento, por empoderamento, por proeminência, como instrumento de controle e de domínio sobre as pessoas. É isso que Jesus está falando aqui no início desse ensino da oração. E essa oração é uma oração da ignorância que busca somente o poder de Deus para atender os próprios apetites e as próprias necessidades e carências humanas, para tentar converter Deus aos desejos e interesses próprios. Mas a vida de oração, meu irmão e minha irmã, é para significar a nossa relação com Deus, é para desenvolver a nossa amizade, a nossa intimidade com o nosso Pai. Oração não é para nós sermos notados, porque Deus fala conosco para que a gente possa discernir a vontade dEle. Então Deus não faz nada para ser notado e nem para ser reconhecido, mas Deus faz tudo para ser conhecido. Ele se dá a conhecer para que nós possamos ser uma expressão viva das virtudes do nosso Pai, para nos ensinar a sermos imagem e semelhança dele. É isso que Jesus está nos ensinando. E aqui no versículo 6, Jesus agora está nos orientando a uma forma de orarmos conforme a vontade do Pai. Entrar no nosso quarto é buscar ao nosso Pai em intimidade. É entrar no nosso quarto na casa do Pai. E esse não é um lugar físico, mas é um ambiente da nossa alma, na nossa interioridade, é uma espécie assim de espaço bagunçado da nossa alma, para que na presença do Pai tudo vá sendo organizado, tudo vá sendo arrumado. É o ambiente que o nosso Pai preparou para nós orarmos, para nós conversarmos com Ele, com Deus, o nosso Pai. Então esse quarto, ele é um ambiente que o Pai preparou para nós, né? E esse espaço, ele pode ser em qualquer lugar, meu irmão e minha irmã. Ele pode ser no hospital, ele pode ser no trabalho, ele pode ser em casa, ele pode ser em quaisquer ambientes da vida. Esse espaço não é um espaço geográfico. Esse espaço é o espaço do reino de Deus, do reino do Cristo, para nós aprendermos pela transformação da nossa consciência, para a gente ser uma expressão de um filho maduro, que entende que mesmo que o quarto seja meu ou seu, a casa não é nossa, a casa é do nosso Pai. Ela é do Pai e o Pai é nosso, para que Ele possa estar o tempo todo falando conosco e a gente ouvindo a sua voz. Orar não é uma busca do interesse pessoal no espaço particular, mas é a nossa consciência comunitária, para que a nossa oração seja sempre a oração intercessória em favor das pessoas, em favor uns dos outros. É nossa particularidade em favor da comunhão, em favor da relação, do propósito do reino em favor uns dos outros. E no verso 9, aí sim, Jesus começa a falar, a ensinar sobre a oração do Pai Nosso e diz assim, orem desse jeito: Pai Nosso que estás nos céus.
E uma das mais abençoadoras revelações de Jesus, meu irmão e minha irmã, é que Deus é Pai. Nós precisamos entender isso. Deus é Pai, muito além da divindade. Então a oração é uma conversa com o Pai e não uma reza para a divindade ou com a divindade. É quando pai e filho se encontram para que o filho conheça a vontade do Pai e desenvolva amizade e intimidade com o Pai. Para que o filho seja uma expressão do Pai. Para quem veja o Filho, eu e você, meu irmão e minha irmã, vejam o nosso Pai. E a gente vê isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Então, a oração não é buscar uma experiência de poder, mas a oração é uma busca em conhecer a vontade do nosso Pai, porque a vontade do Pai prevalece sobre o poder da divindade. O poder de Deus está sempre a serviço das suas virtudes, das virtudes de um pai pleno de amor pelos seus filhos. E muita atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Nós não oramos para acessarmos o poder de Deus, que é inequívoco. Deus é todo poderoso. Mas nós oramos para conhecermos a vontade do nosso Pai, para que nós possamos viver por esse referencial. Deus sempre usa o seu poder segundo a exclusiva expressão da sua vontade, já determinada do céu, para que seja feita aqui na terra, como está aqui no texto, como está na oração que ele mesmo nos ensinou. Portanto, a oração é uma pedagogia, meu irmão e minha irmã. É um ensino para nós discernirmos a vontade do Pai e não uma metodologia de súplica, de prece daquilo que nós julgamos merecer, como se isso obrigasse a divindade a nos abençoar. Não. A oração é uma conversa madura de um filho com o Pai. Tentar ensinar a Deus sobre o que ele já sabe, isso é ignorância, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos agir como filhos maduros, porque Deus sabe todas as coisas. E quando nós entendemos que o quarto é esse lugar bagunçado da nossa alma, então nós entendemos que orar é entrar nessa conversa que Ele, o nosso Pai, já está tendo com a gente permanentemente. E para quê? Para nós discernirmos a vontade, para, ouvindo o Pai, discernirmos a vontade dEle para as nossas vidas e vivermos por esse referencial. Então, orar não é mandar recados para Deus, como quem quer lembrar a Deus que a gente precisa das bênçãos dEle, como quem quer descruzar os braços de Deus em nosso favor. Não. Orar é muito mais do que isso. Orar é ouvirmos a vontade do Pai para nos guiarmos pela vontade dEle. E Jesus nos oferece essa lição inestimável sobre a essência da oração. Uma lição que transcende a mera retórica religiosa e nos convida a abraçar a oração como um estilo de vida, um jeito de ser, um jeito de viver. E Jesus começa por nos alertar contra a hipocrisia na oração, destacando a importância da gente não buscar reconhecimento ou elogios quando oramos. Ele nos ensina a encontrarmos um lugar íntimo, longe dos olhos do público, onde nós possamos nos conectar genuinamente com Deus, com Ele, o nosso Pai, longe das vaidades e das pretensões. E isso nos lembra que uma oração não deve ser uma manifestação pública, mas um ato pessoal, sincero e sensível, de relacionamento de um pai pleno de amor pelos seus filhos, relacionamento pai e filho. E então a oração do Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras a serem repetidas religiosamente, mas é um guia, meu irmão e minha irmã, para que eu e você possamos viver as nossas vidas em sintonia fina com estes ensinos de Jesus, para que nós possamos viver as suas virtudes, as virtudes do nosso Pai. Então, quando a gente diz Pai Nosso que está nos céus, nós estamos declarando a nossa dependência ativa em Deus, sabendo que a mais plena expressão de Deus está na sua paternidade, muito além da sua mera divindade. Não se trata de um Deus tentando ser reconhecido no seu poder. Ele é todo poderoso, nós sabemos disso. Então, não é Deus querendo ser reconhecido no poder por meio da sua divindade, mas se trata, meu irmão e minha irmã, de um pai pleno de amor pelos seus filhos, eu e você, meu irmão e minha irmã, se dando a conhecer aos filhos, eu e você, para que nós possamos, como filhos, vivermos
as virtudes do nosso Pai, para que nós possamos ser filhos com a cara do Pai, para que aqueles que nos vejam enquanto filhos, vejam o nosso Pai Celestial para a glória dele. É isso que Jesus está nos ensinando. E quando a gente diz, santificado seja o teu nome, nós estamos aqui nos comprometendo a viver de uma maneira que glorifica a Deus. A nossa vida é para isso, para glorificar a Deus em todas as nossas ações. E também reconhecendo a imutabilidade de Deus, que nos ama apesar de nós, meu irmão. Deus não me ama mais porque eu faço algo certo e nem me ama menos porque eu faço algo errado. Não, Ele é santo, Ele é plenamente santo, ponto. Então Ele nos ama, independente, apesar de nós, em plenitude. Quando o texto aqui fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o texto está aqui nos desafiando a buscarmos a vontade de Deus para vivermos como genuínos habitantes desse reino do Cristo aqui na terra. E isso implica, meu irmão e minha irmã, em vivermos como filhos movidos pelas virtudes do nosso Pai, com justiça, com amor, com paixão, uns com os outros, uns para os outros. E ao orarmos, o nosso pão de cada dia dá-nos hoje, nós reconhecemos a nossa dependência ativa em Deus para as nossas necessidades diárias e nos lembrarmos também de que nós devemos confiar nele para suprir, porque Deus supre todas as nossas necessidades. E isso nos ensina a vivermos com gratidão e contentamento, a despeito das circunstâncias mais difíceis que nos cerquem. E nesse momento aqui, nesse mesmo capítulo 6, a partir do verso 35, Jesus está nos ensinando, já falamos sobre isso, inclusive, sobre a provisão. E Jesus nos assegura que cuida de nós muito mais do que cuida tão bem já, né? Das aves dos céus e dos lírios do campo. Para que a gente possa aprender, meu irmão e minha irmã, a nunca andarmos ansiosos por coisa alguma. É coisa alguma mesmo. Não andeis ansiosos por nada. E quando a gente diz aqui na oração, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, nós somos desafiados a vivermos o perdão e a reconciliação nas nossas vidas, mostrando misericórdia uns com os outros, da mesma forma como Deus exerce as suas misericórdias diariamente nas nossas vidas. Então nós somos perdoados, meu irmão, para que a gente possa aprender a perdoar. Nós somos agraciados para sermos gratos e graciosos uns com os outros. Nós perdoamos para inspirar o arrependimento no outro, perdoamos para ser plenamente livres, perdoamos para que esse espaço bagunçado da nossa alma, da nossa interioridade, vá sendo arrumado. E por fim, ao pedir que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós registramos aqui a nossa fragilidade, a nossa necessidade contínua da oração e da presença de Deus nas nossas vidas, para nós resistirmos às tentações e vivermos de acordo com a vontade do nosso Pai. Portanto, meu irmão e minha irmã, a oração do Pai Nosso não é apenas uma fórmula religiosa, mas é um chamado para que nós possamos viver de forma autêntica e alinhada com os princípios de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É uma oração que nos lembra que a oração é de fato um modo de vida. Nós não podemos simplesmente ficar recitando mecanicamente essa reza, mas nós devemos viver essa oração diariamente. É um lembrete constante de que a nossa relação com Deus deve ser refletida no nosso jeito de ser e de viver, para que nós possamos aprender a orar com a vida, para que nós possamos aprender a orar enquanto nós vivemos. Este é o ensino. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Te abençoe com a graça dele, com a paz, com a alegria, com a esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um ótimo dia, um beijo, um abraço com a alma e até a próxima.